Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Lauro. Ô, Lauro, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, lançada na sexta-feira, já está precificada? Pois é, Milton. O Flávio Bolsonaro lançou a candidatura dele à presidência da República na sexta-feira e praticamente a totalidade dos políticos viu aquilo como um balão de ensaio que, aliás, não se sustentava. A coisa piorou um pouco na entrevista coletiva que ele deu ontem de manhã em Brasília. Ali o Flávio parecia que estava enterrando de vez a ideia de ser candidato, quando ele botou a intenção dele a leilão, quando ele disse que a candidatura dele poderia ser retirada e que tinha um preço para isso. Ele passou a impressão de que a vontade dele de manter essa história era próxima de zero. Por causa da péssima repercussão, Milton, dessa entrevista, o Flávio Bolsonaro voltou à carga na noite de ontem. Ele deu uma nova entrevista, dessa vez para a Record, e ali ele deu um cavalo de pau nas declarações que ele tinha dado de manhã. Ele rearrumou o discurso dele e tentou ser mais assertivo. Disse coisas como: não tem volta, meu preço é o Bolsonaro estar livre e como candidato, não tem balão de ensaio. Enfim, ele disse esse tipo de coisa. No mesmo movimento, o Flávio ligou para algumas pessoas ontem, reafirmando que é candidato e que só não seria candidato se o Jair Bolsonaro for anistiado e tornado novamente elegível para ser o candidato a presidente no lugar dele. Bom, Milton, se for isso mesmo, pelo menos em tese, o Flávio vai ser candidato, porque essa condição que ele está botando, a do Bolsonaro ser anistiado e, além disso, ficar apto para disputar a presidência no ano que vem, é tão inviável quanto, sei lá, por exemplo, alguém querer ir à praia em Belo Horizonte. Mas o que está acontecendo, de fato, nesse momento, Milton e Cássia, é uma tentativa do Flávio Bolsonaro de tentar passar credibilidade a esse projeto de candidatura. Hoje o Flávio Bolsonaro vai, por exemplo, se encontrar no início da noite com o presidente de partidos de direita. Ele vai se encontrar com o Valdemar Costa Neto, do PL, o Ciro Nogueira, do PP, com o Antônio Rueda, do União Brasil, e todos, aliás, são muito céticos em relação a essa candidatura, a viabilidade dessa candidatura. Falta muito para o Flávio Bolsonaro conseguir convencer que tudo isso é para valer. Nem o governador Tarcísio de Freitas, Milton, que o Flávio diz apoiá-lo, e foi o primeiro a ser informado dessa candidatura a presidente, nem o Tarcísio se manifestou publicamente sobre esse assunto até agora, que é no mínimo estranho. Ainda que o governador Tarcísio faça alguma declaração hoje, tem alguma coisa estranha, porque o próprio Flávio disse que quando ele comunicou ao Tarcísio que havia sido escolhido pelo Bolsonaro para ser candidato, o Tarcísio apertou a mão dele e teria dito: conta comigo. Ora, já se passaram 3 dias e o Tarcísio está mudo, completamente mudo, nenhuma declaração sequer sobre essa candidatura, muito menos sobre apoio a essa candidatura. Como eu disse, é estranho. E não é a única coisa estranha nessa articulação toda. Definitivamente, Milton, o Flávio Bolsonaro vai ter que se esforçar muito mais para provar que tudo isso é para valer, mas me parece que, ao menos até fevereiro, essa ideia de candidatura vai ser mantida pelo Flávio e, enfim, com a anuência do pai dele, o ex-presidente Bolsonaro. Então a gente vai ter que acompanhar tudo muito de perto para ver no que vai dar isso tudo aí. E tem mais um componente a ser considerado hoje nessa história toda, que é a pesquisa da Datafolha, né? Mostrando que 54% dos brasileiros que foram ouvidos avaliam que o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou fugir ao danificar a tornozeleira eletrônica. Mais um dado que mostra aí um momento de baixa da família Bolsonaro, né?
Cássia, a pesquisa, aliás, mostra esse exemplo e outros. Mostra também que a maioria dos brasileiros avalia a prisão dele como correta. Também, outro dado da pesquisa traz, que não é bom para o Flávio, é que numa disputa dele com o Lula, ele não se sairia bem, quer dizer, ele sairia, por exemplo, muito pior do que o governador Tarcísio se disputasse com o Lula. Quer dizer, tem vários ingredientes jogando contra essa ideia de candidatura lançada na sexta passada. Mas, como eu disse, conhecendo um pouco como funciona o bolsonarismo, como funciona, ele não deve desistir disso agora. A gente vai virar o ano com essa candidatura aí existindo, entre aspas ou não, e talvez só a partir de fevereiro e março, é que essa história se resolva de verdade. Muito obrigado, Lauro, e um bom dia para você. Bom dia para você, Milton, para você também, Cássio, e para os ouvintes. Até quarta. Até quarta. 8h11.